Eu sou Leandro Galhardo e ajudo coaches, consultores e líderes a, de uma maneira gamificada, realizar treinamentos que façam desenvolver o capital humano da sua equipe. E hoje eu estou aqui para apresentar para você a gamificação. Você sabe o que é gamificação? Já ouviu falar sobre isso? Gamificação é o uso de mecânicas, de estéticas e pensamentos baseado em jogos para engajar pessoas, para motivar a ação, para promover a aprendizagem e resolver problemas. A gamificação está muito mais presente do que você imagina. Você sabia que já está tudo gamificado? Se você perceber CrossFit, você pede aplicativo? Se você pede um aplicativo, tá uma maneira gamificada. O programa de milhas que você tem é uma maneira gamificada. Mas como assim gamificada? CrossFit está tão em evidência, né? E por que ficou tão em evidência? Porque CrossFit, porque isso também engajou tantas pessoas, isso viralizou. Porque o sistema do CrossFit é gamificado. Perceba, a pessoa tem um desafio lá no Wood, que é aquele muro deles, vários desafios, eles vão subindo de fases. São elementos da gamificação. Se você tem aí, pede um aplicativo e de repente você avalia de 1 a 5 estrelas qual foi a nota que ele tem pelo serviço, é um sistema gamificado, porque isso entra no ranking, tem o ranking até das pontuações que você tem também, isso faz com que você tenha serviços diferenciados. TripAdvisor, que você aí vai procurar os melhores hotéis, você pode fazer reclamações ali, colocar com 1 a 5 estrelas, isso vai mostrar os melhores hotéis, são sistemas gamificados, sistema de ranking. Você vai perceber que tem até cursos hoje em dia que estão gamificados. Você percebe cursos de inglês em que você vai ganhando, de repente você vai passando as fases quando você vai aprendendo novas palavras e recebe selos, você era de iniciante, de intermediário, e aí claro, cada um vai começando a colocar nomenclaturas para diferenciar, para inovar. São sistemas gamificados. O mundo já está gamificado e você só não percebeu, mas agora você vai perceber. Então, se tudo já está gamificado para promover mais engajamento, por que também não gamificar treinamentos? Fazer treinamentos mais dinâmicos. É isso que eu venho trazer, que eu venho mostrar para vocês. Uma pesquisa que foi realizada para a MTV norte-americana, olha que interessante. Ela foi realizada com a geração Y, né, que já nasceu com a internet. 50% dos entrevistados, eles afirmam reconhecer aspectos de jogos aplicados a diversas áreas da sua vida cotidiana. Ou seja, as pessoas, né, que daí da geração Y, que está muito envolvida com a internet, que tem muitos dos jogos, já percebe o quanto que elementos da gamificação já estão aí no dia a dia para promover engajamento. Sabe, até aquelas coisas simples mesmo, de repente você é fidelizado, um sistema de fidelização em que você ganha pontos, é um sistema gamificado para promover mais engajamento. E é muito interessante, principalmente para quem quiser saber mais sobre gamificação para treinamentos, para desenvolver, que seja um gestor de RH dentro de uma organização, um líder, que seja um coach, um consultor, você vai perceber que os treinamentos que tem, olha que interessante, essa fonte foi da Associação Brasileira de Treinamentos e Desenvolvimento, que o panorama geral de treinamentos a nível Brasil, os maiores temas, as maiores tendências liderança, gamification, que é gamificação, inovação, coaching, eles são apontados aí como tendências em treinamentos. O que eu vou mostrar hoje para vocês, que é como fazer um treinamento gamificado, né, para liderança. Você vai ver que a liderança, que é um tema já que está muito em tendência, a gamificação e o coaching traz nele, além da própria inovação, que é um jogo de tabuleiro que eu vou mostrar como ele funciona e como você pode aplicar aí com a sua equipe. O nome desse game que eu vou apresentar é o Leadership, a Essência da Liderança. Eu sou o desenvolvedor desse game, eu sou também gamificador, além de ser Master Trainer Coach. E o que eu fiz? Tem um livro que possivelmente você deve conhecer, de James Hunter, que é O Monge e o Executivo. É um best-seller desde que foi lançado lá em 2004 e ficou aí por décadas como um best-seller. Poucos sabem que James Hunter ele lançou 3 livros do Monge Executivo. Tem um que é o mais famoso, né, que fala a história dos personagens que foram para o mosteiro e fala sobre a liderança servidora, as 8 características do líder servidor.
Depois, passou uns anos, ele lançou o 2, que é só de uma maneira mais lúdica para falar sobre a essência da liderança servidora. E poucos sabem que em 2015 ele lançou o 3. E 2015, quando ele lançou o 3, é De Volta ao Mosteiro. É um livro azul e aí é fantástico. Fala sobre cultura organizacional e mostra qual o único personagem, que claro que eu não vou dar o spoiler de dizer quem foi, que conseguiu de fato aplicar aquela liderança e por quê. Baseado nos entendimentos de James Hunter em relação a essas 8 características da liderança servidora, eu compilei isso, eu fiz um estudo sobre essas características e compilei isso de uma maneira gamificada através de um jogo de tabuleiro em como os participantes podem refletir sobre a liderança, serem instruídos baseado nessa estrutura do entendimento de James Hunter e com a metodologia de coaching, como extrair as percepções para que os líderes que vão jogar isso, as pessoas que pretendem ser líderes, que querem trabalhar o desenvolvimento dessa liderança, possam ser ouvidas e colocarem a sua opinião sobre alguns contextos de liderança, mas de uma maneira estruturada, de uma maneira muito lúdica e bacana, com uma competição dentro dessa dinâmica do jogo. Eu tive a honra de conhecer o James Hunter, que eu participei em 2011, em Natal, do Seminário Internacional de Liderança com o próprio James Hunter. E quando eu participei desse seminário, eu pude perceber o quanto que essas 8 características servem para qualquer tipo de liderança, que seja uma liderança em uma igreja, que seja liderança em um supermercado, em uma grande organização, uma ONG, são as mesmas características, porque trata de pessoas. E a liderança servidora, você vai entender esse conceito e como que isso faz diferença. Dentro do processo lá, do livro, dentro da dinâmica do jogo, você vai ser mentoreado aí falando coisas sobre liderança. A gente sabe que todo negócio precisa, né, claro, de um líder para prosperar. Alguém que indique o caminho, alguém que comande a equipe, que organize as coisas. E a gente também sabe que o líder é o responsável pelo ambiente. A liderança é responsável pelo ambiente, até um ambiente propício para criar inovação. Até para gerar aprendizado, e tudo inicia e tudo termina no líder. Se você olha uma organização e de repente vê, meu Deus, que as pessoas parecem que funcionam fantasticamente, trabalham muito em equipe, saiba que é culpa do líder. Assim, da mesma maneira que você olha de repente uma organização e diz, meu Deus, aqui parece que é um caos, pode ter certeza que é reflexo da liderança. Tudo inicia e tudo termina no líder. Agora, quando a gente lidera, James Hunter ele faz uma distinção muito interessante entre autoridade e poder. A gente tem aí muitos até memes, né, que a gente vê de líder e chefe, essas diferenciações de um e outro, porque o chefe é aquele conhecido que atua com poder, com aquele cargo que ele tem, ele comanda e dá ordens, às vezes pode ser muito agressivo, não tem relacionamento, e James Hunter traz que esse desenvolvimento da liderança é você desenvolver a autoridade, que veja o que é autoridade, é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos identificados como sendo para o bem comum. Dentro desse processo eu sei que eu tenho o poder do cargo de liderança, só que eu preciso desenvolver autoridade. Para desenvolver autoridade, eu preciso desenvolver relacionamentos. Por isso que líderes que não se relacionam com a sua equipe só ficam atuando no poder. Agora, é claro, não quer dizer que em nenhum momento você vai ter que utilizar do poder do seu cargo. Tem colaboradores que a gente sabe que às vezes passam, excedem um pouco. Você utiliza do poder quando a sua autoridade é quebrada. Mais uma liderança que só lidera baseado no poder, você vai perceber o quanto que é o poderoso chefão dentro da organização e que a equipe não cola, não tem sintonia, fica um guerreando contra o outro e turnover elevado, alto giro e rotatividade dentro da organização, as pessoas não têm um senso de equipe, nível de comprometimento é totalmente diferente. O estudo de James Hunter ele faz auxiliar você a desenvolver essa sua autoridade e, de uma maneira gamificada, eu trago o leadership, que é a essência da liderança. Esse game ele acompanha uma ferramenta e uma palestra que eu já fiz toda pronta para você aplicar com os slides e tudo mais, e com esse entendimento das 8 características. Uma das ferramentas, ela inicia com o nível de atuação, a roda do líder. As 8 características da liderança servidora, baseada no livro de James Hunter,
Você vai ministrar para a sua equipe aí, através aí do slide. O livro do James Hunter, ele é muito fácil também de você achar, essa trilogia aí do Monge Executivo. E nos slides também estão as características. E você vai pedir para os seus colaboradores, para os seus liderados, para o pessoal que está fazendo esse treinamento, para eles mensurarem o nível que eles acreditam que eles atuam, de 0 a 10, em cada uma das 8 características. E aí, com essa roda do líder, a gente vai perceber onde que ele tem um nível de atuação mais elevado do que o outro. As 8 características são, primeiro, paciência. Perceba que paciência é mostrar autocontrole, porque sim, você como líder vai ter várias situações em que você pode perder a paciência, de situações que os ânimos aí vão ficar à flor da pele, mas o líder, ele precisa demonstrar autocontrole. Quando você demonstra autocontrole, você cria um ambiente seguro para que as pessoas até possam não ter receio de errar. E se errarem, né, eles não serem constrangidos pelo líder que chama a atenção de uma maneira constrangedora. O ambiente seguro em que as pessoas possam cometer erros e sabe que o líder vai ali com paciência, demonstrando autocontrole, mostrar qual foi a atitude que trouxe um impacto que não foi tão interessante, sugerir uma correção, mentorear. Quando ele cria esse ambiente demonstrando essa paciência, ele faz com que as pessoas tentem, né, novas soluções. Porque a gente sabe que quando o líder ele constrange de uma maneira muitas vezes vexatória, né? Ele perde a paciência, fica descontrolado, ele faz com que a equipe trave. E aí não vem inovação dentro da organização, as pessoas começam a ter medo dele. Uma das características é paciência. E aí, nesse momento, você, dentro desse treinamento gamificado, você vai pedir para as pessoas, de 0 a 10, colocarem ali qual o nível de atuação delas. E você vai passando aí até você mostrar todas as características. A outra característica é a bondade, que é dar atenção, apreciação, incentivo. Você sabia que o simples fato de você ter atenção com a sua equipe faz aumentar a produtividade? O James Hunter traz um exemplo muito prático dentro do livro de um teste que eles fizeram numa indústria e que aumentou a iluminação. E aí, quando aumentou a iluminação, a produtividade da equipe começou a aumentar muito. Só que depois eles tiraram a iluminação e a produtividade continuou aumentando. Sabe o que eles perceberam? Que não era a iluminação que estava mais forte ou mais fraca, era justamente a atenção que estava sendo dada àquela equipe e o quanto que isso fez aumentar a produtividade. Você pode fazer isso, ser bondoso, ouvindo. Agora, sabia que essa bondade, essa apreciação que você faz, esse incentivo, tem muito a ver também com a cultura de feedback? Será que existe a apreciação, o incentivo por parte do líder, a atenção a todos os colaboradores, a todos os seus liderados? De 0 a 10, quanto que você atua dentro dessa área, dentro dessa característica de bondade? E outra característica é humildade. E humildade é ser autêntico sem pretensão, sem orgulho, sem arrogância. Não tem nada a ver com aquilo, possivelmente você já sabe, né? De não ter recursos financeiros. Mas como líder, você é humilde o suficiente para entender e saber que você não tem todas as respostas. Que você precisa da sua equipe, que é como todos como uma engrenagem, que elas precisam que uma e as outras estejam unidas e trabalhando conjuntamente para que o resultado seja atingido. O oposto disso a gente sabe que é a arrogância, né? O orgulho, aquele líder que bate no peito e que diz por causa de mim que essa organização funciona, e que não reconhece, não valoriza, né? Não consegue perceber que ele depende também dos outros para conseguir esse resultado. De 0 a 10, o quanto você é humilde, aí você coloca lá na sua roda do líder, né? Outra característica que James Hunter traz nesse livro do Monge Executivo é o respeito, que é tratar as pessoas como se elas fossem importantes. E é muito interessante que ele traz uma correção que não é como se elas fossem importantes, afinal elas são importantes, né? Não é como se fosse, elas são importantes. É aquele líder que ele trata os outros de uma maneira, de um comportamento que todos nós sabemos como fazer esse comportamento de respeito. Quer ver? Imagine que
Uma pessoa que você admira muito, sei lá, um ídolo seu, internacional, de repente vai até sua casa. De que maneira você vai tratar essa pessoa? De que maneira você vai preparar a sua casa? De que maneira você vai se comportar com essa pessoa? Esse mesmo comportamento é um comportamento de respeito que você pode ter com toda a sua equipe. É aquele líder que reconhece que todas as pessoas são importantes e ele trata isso nos comportamentos. Você sabia que você, como líder, tudo que você faz emite uma mensagem? Imagina que você tem uma reunião com seus liderados, que você mesmo marcou às 10 horas, você chega às 10h30, eles estavam lá esperando. Só que eles mesmos percebem que quando é com o seu superior hierárquico, sabe o que acontece? Ele marca às 11 horas, 15 para as 11 você já está lá. Isso está mostrando uma mensagem que talvez, né, eles não sejam tão importantes assim. Porque para as pessoas que você julga importante, você chega muito até antes do tempo. Tudo que o líder faz emite um sinal, emite uma mensagem. Você de fato trata com respeito, de 0 a 10, você coloca o seu nível de atuação. Outra característica é a abnegação. E a abnegação é o contrário do egoísmo, é satisfazer primeiro as necessidades dos outros antes mesmo das suas. Sabe aquilo de, como que eu vou servir as necessidades do outro? Eu vou ser escravo deles? Não, não tem nada a ver com isso. Porque necessidades é aquilo que o seu colaborador, o seu liderado, ele precisa legitimamente para fazer aquele trabalho dele, para fazer aquela função. É diferente de vontades. Você não fica escravo do outro. Vontade é um desejo impulsivo, um capricho. De repente o liderado quer sair mais cedo porque, sei lá, de repente ele quer pintar o cabelo. Tá, mas isso é necessário pro trabalho, ele quer pintar o cabelo só porque deu vontade de ele pintar o cabelo. Você não fica escravo do seu liderado, você serve às necessidades, o que é necessário para que ele tenha um bom desempenho, o que é necessário para ele cumpra a função dele dentro da organização. E isso você tem que entender que é satisfazer as necessidades da sua equipe muito mesmo antes das suas. De 0 a 10, qual é o seu nível de atuação nisso? Outra característica é o perdão. Perdão, sim. Aí você vê o perdão aí porque eu sou paulista, né? Eu erro bem assim. É desistir de ressentimento quando você é enganado. Porque pode ser uma surpresa pra você, mas aquele liderado que você investiu tanto, que você era super amigo ali, que desenvolveu um super relacionamento, de repente ele, mete a faca nas suas costas. Infelizmente isso vai acontecer. Mas você é aquele líder que fica reboendo disso e falando sobre isso 5 encarnações posteriores, ou você é aquele líder que desiste de ressentimento quando é enganado? Mas não é fingir que nada aconteceu. É você ter um comportamento afirmativo em relação a isso. E é uma escolha. Você escolhe se você fica com isso, isso pesa a sua liderança, ou se você desiste de ressentimento quando você é enganado. De 0 a 10, o quanto você perdoa. Honestidade, que é ser livre de engano, e ser livre de engano não é deixar de roubar. Às vezes a pessoa acha que honestidade é deixar de... Eu não roubo. Ok, mas você engana, você é livre de engano, você é transparente com a sua equipe, você esclarece aquilo que você espera do seu liderado, porque existem líderes que, para não perderem o prestígio, eles não transmitem as más notícias, eles não transmitem pontos de melhoria para os seus liderados. E aí sabe o que acontece? De repente o liderado é demitido e ele nem sabe por quê. E aí fica aquela, não, porque tá fazendo corte, mas depois contrata outra pessoa, e aí? Você é um líder honesto, que transmite as boas, as más notícias, que você é livre de engano com a sua equipe? De 0 a 10. E a outra característica, além da honestidade, é o compromisso. E a 8ª característica é você ater-se às suas escolhas, porque sim, é uma escolha você desenvolver a autoridade e é uma escolha você ficar só com o poder do seu cargo e agir só assim. Mas um líder que desenvolve a autoridade, ele faz com que a equipe trabalhe com entusiasmo, que se comprometa. O nível de comprometimento é totalmente diferente. O nível de pertencimento da organização é totalmente diferente. Mas se você não é comprometido, porque é uma escolha sua ser líder, você não é comprometido em desenvolver essa liderança servidora, desenvolver a sua autoridade, fatalmente você vai cair em utilizar sempre o poder. Faça porque eu estou mandando, faça porque eu sou o chefe, faça porque eu sou o líder, sou eu que mando aqui. Você é comprometido? Você atém às suas escolhas? De 0 a 10, o quanto você é comprometido com as suas escolhas?
E aí você acaba pintando toda essa roda. Você recebe, para quem adquirir o game, você recebe essa roda que tem uma parte com perguntas de code para você fazer a pessoa desenvolver, né, para ela refletir sobre isso e traçar um plano de ação para a melhoria contínua. E aqui fica nítido, quando você faz essa mensuração, você consegue perceber em qual área aí você está mais pendente, né? E aqui, para quem for trabalhar em treinamentos, é fantástico, tanto em company quanto em palestras que você for realizar, o que você pôde perceber, porque cada um na hora que troca tem uma percepção diferente. Baseado nisso, eu criei o Leadership, que é esse game, esse jogo de tabuleiro, que é um jogo de tabuleiro com a metodologia de coaching, né, e a gamificação, que ele trabalha essas 8 características. Dentro do processo do jogo, os jogadores têm o objetivo de recolher as 8 características da liderança servidora, que são essas características que eu apresentei para vocês, e adquirir todas as cartas do líder sênior. Que são essas cartas do líder sênior? São entendimentos de liderança, que aí quando as pessoas vão caindo, os jogadores vão caindo nessas casas, eles vão pegando essas cartas e ela começa a fazer reflexões sobre qual é o estilo aí de liderança que James Hunter traz da liderança servidora. As características do líder, elas estão no jogo representadas por essas 4 cartas, né? A amarela, paciência e bondade, ali a laranja, humildade e respeito, a verde, abnegação e perdão, e a roxa, honestidade e compromisso. São as características que é o desafio aí do game, que os jogadores adquiram elas. O que é muito interessante é que aí entra a metodologia de coaching. Quando o jogador cai, ali tem um sinalizador amarelinho para a carta de paciência e bondade, quando ele cai, ele pega uma carta, ele vira e vai ler, ele vai precisar dizer em qual situação ele fez essa ação. Perceba ali comigo no 1, paciência, mostrar autocontrole. Aponta pontos de melhoria das pessoas sem ferir a sua dignidade? Sim, a gente sabe que sim não é a resposta, né? Em qual situação? E aí o jogador, ele contribui com o jogo, com a experiência dele, então há uma troca de know-how muito grande, de expertise entre os participantes. Em qual situação que ele apontou os pontos aí de melhoria sem ferir a dignidade do outro, né? E aí tem uma troca de uma maneira estruturada e gamificada através da dinâmica do jogo, em que as pessoas falam sobre essas características. Agora, aquele que não consegue falar alguma coisa que fez, já está recebendo o feedback do próprio game, que aí você precisa evoluir em relação a isso. E aí o próprio jogo vai demonstrando, vai dando feedbacks para os jogadores. As cartas do líder sênior que eu comentei com vocês, elas são fantásticas. Olha essa aqui. O liderar é servir. O servidor identifica e atende às reais necessidades dos outros. Ele não é um escravo, nem faz tudo o que os outros quiserem, mas faz aquilo que as pessoas realmente precisam. E aí a carta, ela faz uma pergunta para a pessoa que caiu nessa casa e pegou essa carta. O que você tem feito pelos seus liderados? E é uma parte que o líder agora vai contribuir. Nossa, o que será que realmente eu fiz para o meu liderado? Olha outra que eu comentei até com vocês. Estar no poder é como ser uma dama. Se você tiver que lembrar as pessoas que você é porque você não é. E aí vem a pergunta de reflexão. Qual a sua percepção sobre essa afirmação? E aí isso faz com que os participantes comecem a falar sobre a liderança. Dentro do tabuleiro, você vai ver que ele é bem indicativo, ele é bem fácil de entender. Caiu ali na 6, que está o símbolo da carta do líder sênior, você pega uma carta do líder sênior. Caiu na 33, é a carta amarela, e tem uma pecinha que eu vou mostrar ao final para vocês. Você pega a carta de paciência ou bondade, na verde, a verde, e assim vai. O desafio do jogo também tem as coisas que você precisa fugir aí, são das cartas do poderoso chefão, porque elas vão trazer um prejuízo para o avanço do jogo. Olha a carta do poderoso chefão, que é o contraponto aí, né? Quando eu quiser a sua opinião, eu mesmo a darei. O chefe não faz com que a equipe participe daquilo que está sendo construído na empresa. E aí, além dos jogadores terem essa percepção da diferença de líder com chefe, eles têm algo que acontece negativamente. Perdeu uma carta da humildade. Ali a outra abaixo. O líder pode recorrer ao poder quando a sua autoridade foi quebrada. O chefe acredita que, se você não exercer poder, as pessoas pisarão na sua cabeça. E aí você perde ali uma carta de abnegação. Tem várias cartas do chefe e tem esse símbolo no tabuleiro que ele demonstra que você caiu numa casa aí do chefe.
No próprio jogo de tabuleiro, ao lado, ele tem esse indicativo aqui da essência da liderança e ele tem as cartas que você vai colocando, aqueles 3 espaços que tem ali são essas bolinhas amarelas que ele vai te dando um feedback de como está o avanço do jogo, até que no final você complete todas elas aí e pegue todas as cartas do líder sênior, fugindo das cartas do poderoso chefão, e chegue até o final. O que é muito interessante, se você tem 2 jogos e faz um treinamento, ou tem uma equipe e faz uma competição entre as 2 equipes, o dinamismo fica muito maior, porque as pessoas ficam umas com as outras, né? Uma equipe com a outra tentando aí vencer. E quando você faz isso, finaliza o jogo quando pegou todas e chegou até o fim. Você vê o quanto que as pessoas se comprometem e traz um engajamento muito grande quando é um treinamento gamificado. Esse jogo é para até 10 pessoas, e até 10 pessoas têm as funções diferenciadas aí. 5 jogadores, o máximo são 5 jogadores que jogam o dado e aí vão percorrer nas casas em busca das características da liderança. Tem um jogador que será o líder sênior, é aquele jogador que ele é o responsável por ler as cartas do líder sênior e fazer as perguntas para as pessoas, né, que caíram naquela casa. Um outro jogador é o controlador das regras, ele que vai estar atento aí, no próprio tabuleiro tem as regras específicas do jogo, ele que vai estar atento se as pessoas estão cumprindo as regras. Outra dica é, se você for jogar com 2 equipes, uma contra a outra, quando uma equipe elegeu quem é o controlador das regras, você inverte, ele vai controlar as regras do time adversário, para não deixar o time adversário burlar. Você vai ver o quanto que é interessante isso, já dando spoiler aí, é como se fosse um supervisor da outra equipe. E as reflexões que eu tenho percebido nos treinamentos é o quanto que um supervisor, que seria esse controlador das regras, ele pode potencializar ou travar uma equipe que até é uma equipe de alta performance. Outra função, o jogador estrategista, que é uma função fantástica também, que é um jogador que ele vai auxiliar aí a equipe a perceber a melhor estratégia. Alguém de fora, né, que não está jogando dado ali, ele consegue perceber, peraí, qual que é essa dinâmica do jogo? E ele precisa influenciar as pessoas a aceitar aí as opiniões dele em relação à melhor estratégia. E ali até então 8, né? Os outros 2 são líderes em treinamento. São 2 pessoas que são escolhidas para observar, avaliar aí as respostas dos líderes que estão jogando e no final dar um baita de um feedback de como eles puderam perceber a liderança desses participantes. Perceba que tem muita extração, que é a metodologia de coach, e tem muita troca. Por isso que os treinamentos gamificados e com a gamificação com coach, eles são tão eficazes, né? As pessoas gostam tanto, porque elas participam muito. Elas se sentem parte daquele conhecimento que está sendo adquirido. Lembrando que o objetivo do jogo é conquistar as 8 características e alcançar todas as cartas aí do líder sênior. Não é um jogo de azar, é um jogo em que você tem como ser estratégico. Existe uma regra, que eu não vou me atentar muito aqui a explicar ela, porque tem na explicação do game que você adquire, que você pode doar as quantidades de casa aí do dado, então tem como você trabalhar sim estratégia, além de outro mecanismo que são portais aí de transporte, que são as casas pretas que você pode ir para frente ou para trás, e tem várias delas no jogo, para não ser um jogo de azar, é um jogo de estratégia em que a equipe de uma maneira dinâmica começa a adquirir conhecimento sobre a liderança, compartilhar e lutam aí para vencer primeiro, né? O tempo normalmente que se dá para esse treinamento, para esse jogo, é de 1 hora para eles acessarem. Pela minha experiência em relação à aplicação do game do leadership, mais ou menos em 45 minutos até 1h15 é o tempo que oscila aí entre a primeira equipe vence o desafio. Se você estiver aplicando 2 games com 2 equipes concorrendo, é fantástico, você vai ver o quanto de dinamismo acontece em relação a isso. O feedback das pessoas, daqueles 2, você faz ele depois no final, né? Então tem um tempo lá que eles fazem esse aprendizado, que eles puderam perceber, ali é fantástico, várias definições de liderança, várias percepções ocorrem, e aí de uma maneira lúdica as pessoas perceberam como está a sua liderança. Você também pode finalizar, tudo depende de qual tempo que você tem para aplicar isso. O jogo aí, 1 hora, em torno de 1 hora, se você quiser aplicar só o jogo. Se você quiser aplicar o treinamento completo, em média 3 horas, 3 horas e meia. Que é você fazendo a abertura com a palestra que você recebe, a palestra toda pronta para você aplicar. Muito parecido com esses slides que eu estou te mostrando.
e faz a roda do líder, depois aplica o game, faz os líderes em treinamento lá conversando sobre as percepções, eles acabam debatendo dentro do grupo, e aí volta para a roda, porque abaixo, na ferramenta que você recebe, ele tem aí 6 grandes perguntas que vão impulsionar a ação. Ou seja, primeiro eu entendo qual é o meu estado da liderança, e depois dessa reflexão toda, e o que eu posso fazer passo a passo para me tornar um melhor líder. Normalmente isso a gente faz no final, que aí vem uma sessão de coach. Não tem problema se os colaboradores não entendem de coach e tudo mais. Coach é uma conversa estruturada, existe o roteiro, e aí você ensina algumas dicas, né? Que é e o que mais, que faz a pessoa falar mais sobre isso também. O fale-me mais e o que mais são 2 dicas aí de coach que entra dentro desse processo, você ampliar aí um treinamento completo, que é mais ou menos essas 3 horas e meia. Esse é o leadership, que se você quiser adquirir, tem aí o site acompanhando esse vídeo que você pode adquirir, entrega em todo o Brasil, o frete o frete grátis para todo o Brasil. Você acompanha, você recebe nele, além do game que chega na sua casa, né, a versão dele, você recebe o treinamento, uma palestra pronta para você atuar junto com a ferramenta de coaching, essas explicações. Você recebe também uma apresentação que vem o meu áudio. Você abre o jogo de tabuleiro e vai passando os slides e tem meu áudio explicando passo a passo para você saber aplicar. Já te digo que é fácil você entender o jogo, porque o jogo acontece conforme as estratégias da equipe. Então existem regras básicas, não são regras complexas, mas não são regras tão simples até para as pessoas desenvolverem as percepções. Mas todo o jogo ocorre pela equipe, né? Eles precisam descobrir qual é a melhor estratégia. Você não diz a melhor estratégia para eles. Eu nem vou dizer para você aqui qual é a melhor estratégia. A palestra, o material explicativo com áudio e o game, você recebe tudo isso pronto para você atuar. Só o game, mais ou menos 1 hora que você atua. Se você for coach, se você for um consultor, um palestrante, quiser fazer um treinamento de liderança, em média 3 horas a 3 horas e meia. Então você recebe praticamente um treinamento de liderança gamificado que você pode utilizar. Se você gostou, quer adquirir o game, só entrar em contato aí com o site que está aqui. O canal eu vou disponibilizar outros games aqui explicativos. Eu tenho game de inteligência emocional, tenho game de empreendedorismo, game financeiro, principalmente que ele é muito utilizado também para expandir as percepções de uma equipe, utilizado em company, que às vezes as pessoas não alcançam a meta porque tem uma mentalidade de que aquilo é impossível, que agora é um momento de crise, que todo mundo vai morrer. E de repente aquele jogo ele mostra uma mentalidade próspera e uma mentalidade pobre. Ele é baseado em estudos do Napoleão Hill, o Quem Pensa Enriquece, e baseado nesses estudos e no estudo de Haber Ecker, do Segredo da Mente Milionária. Ou seja, para mim é um dos jogos que eu mais gosto, é um jogo fantástico. Inteligência emocional, liderança, jogo de processo seletivo. Se você quer saber mais sobre esses jogos, quer conhecer eles, se inscreva aqui no canal. Deixe aí o seu comentário, o que você achou desse game. E se você for um coach aí, eu sou Master Trainer Coach, então é uma ótima para você, coach iniciante, começar a sua carreira fazendo palestras com gamificação. Dinamiza muito, né, o conteúdo. Com a gamificação, a dinamismo em treinamento, há muito engajamento da equipe. Como promove o engajamento da equipe? Você trabalhar com gamificação, traz reflexões de casos reais, porque de uma maneira estruturada os participantes aí falam sobre o assunto, para que as pessoas também se sintam parte do treinamento, elas sentem que elas contribuíram para aquele resultado. Com a gamificação também você ouve as percepções para entender o que de fato acontece em cada mapa de mundo aí do colaborador. Eles têm a possibilidade de colocar a opinião deles, gera uma mudança de atitude, de comportamento ou de pensamento. É fantástico pós-gamificação. Favorece também a socialização, porque todas as pessoas participam de alguma maneira, né? Então até aqueles tímidos conseguem participar muito mais, e é uma maior eficiência no aprendizado. As pessoas começam a falar dentro da organização, se você faz com uma equipe que você trabalha, elas começam a usar termos e começam a falar coisas que elas aprenderam na gamificação. Espero que você tenha gostado. Nós nos vemos no próximo game, na apresentação do próximo game, ok? Até lá!